Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Se você acompanhou a transmissão ao vivo hoje, viu que o mapa de calor estava péssimo. Quero dizer, mesmo agora não é o melhor que existe. O mercado está bem negativo, mas melhorou. Eu diria que melhorou. Na verdade, agora temos alguns nomes na lista de observação que estão em alta. Não muitos, mas bem, neste momento apenas 3. No momento em que estou fazendo este vídeo, Iron teve uma reversão completa, subindo 2,77%. Ele mesmo está estável agora. Ash está mais ou menos estável e todo o resto está no vermelho. Mas vimos alguma reversão. Eu quero falar um pouco sobre a Uber neste vídeo porque tivemos a divulgação dos resultados que derrubou um pouco mais as ações. E depois quero comentar um pouco mais. Também sobre Dave e mais alguns outros nomes neste vídeo. Nos próximos dias, teremos muitas empresas divulgando seus resultados trimestrais. Você tem Duolingo, tem AMD após o expediente, Qualcomm, ARM, Sezzle, Shift para a próxima semana. Temos Rocket Lab Core com Nebius, a Pagaia Local, então ainda temos muitos nomes que acompanhamos que vão divulgar seus resultados trimestrais, então espere alguma volatilidade. Agora, eu sei que algumas pessoas já vão me perguntar, certo? Vale a pena comprar antes ou é melhor esperar até depois do relatório de resultados? Bem, como sempre digo, se você compra antes é porque realmente quer o ativo, certo? Compra antes para tê-lo, e então ele entra no relatório de resultados. Se o relatório for bom, mas a ação cair, o melhor exemplo aqui, nesse caso, é a Uber. Vou te mostrar por que a ação caiu. Relatório bom. O que você faz? Normalmente, você vai aumentar sua posição depois do relatório. Se a ação cair por motivos ruins, aí você pode reavaliar sua posição. Vamos supor que você começa com uma posição pequena, aí sai o relatório e a ação sobe. Você pode pensar, eu deveria ter comprado mais. Não, você só está pagando um pouco mais agora pela informação que você obteve. Além disso, sua posição inicial já valorizou. Então é assim que eu gosto de operar na temporada de resultados agora. Eu não compro nada antes do relatório, certo? Eu tenho minha posição em Oscar, tenho minha posição em Chartfor. O mesmo com Nebius, o local, as opções da Pagaia. Estou deixando rolar e vamos ver o que acontece e aí vamos alocar de acordo. Eu disse durante a live que sim, talvez uma meta agora, porque é um nome tão grande, uma empresa mais estável, eu diria. Quero dizer, em termos de lucratividade, com certeza. Esse é um daqueles nomes que agora eu não me importaria de adicionar na carteira. Meta está definitivamente lá agora, $632 por ação. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Uber Dave. E no final vou comentar um pouco mais sobre a próxima data de divulgação de resultados. Se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. A gente agradece muito. Se quiser me apoiar mais, veja o link na descrição e nos comentários. Top 10 melhores ações para comprar agora, ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Então, Uber. A Uber está caindo cerca de 7% agora. Chegou a cair mais, acho que em um momento chegou a cair 10%. Você pode pensar, o trimestre deve ter sido ruim. Mas não, o trimestre não foi nada ruim. Houveram alguns impactos pontuais aqui e ali, tanto positivos quanto negativos. Por exemplo, o fluxo de caixa livre teria sido, eu acho, $400 milhões maior, se não fossem algumas despesas legais pontuais. Mas no geral foi um trimestre muito bom. As viagens aumentaram 22%, marcando o crescimento mais rápido desde 2023. As reservas brutas subiram 21%, acompanhando o mesmo aumento de 21% nas viagens de mobilidade. Alcançamos recordes de EBITDA ajustado e fluxo de caixa livre. O EBITDA ajustado aumentou 33% em relação ao ano anterior, atingindo uma margem recorde de 4,5% das reservas brutas. Depois eles conversaram mais na apresentação dos resultados, quando as ações costumam se movimentar, e comentaram sobre 6. Área estratégica de foco. A Uber definiu sua próxima fase em torno do aprofundamento do engajamento. Consumidores que usam várias plataformas gastam 3 vezes mais e têm 35% mais retenção, criando um futuro híbrido com veículos autônomos e expandindo o comércio local, mercearias e varejo, movimentando $12 bilhões por ano. Isso amplia oportunidades de ganhos com múltiplos trabalhos via Uber Soluções de IA, impulsionando o crescimento para 1,2 milhão de comerciantes parceiros e integrando IA generativa nas operações. No Halloween, no fim de semana mais recente da data, foram realizadas mais de 130 milhões de viagens entre mobilidade e entregas, gerando mais de $2 bilhões em reservas brutas em apenas um evento. Uma parceria estratégica com a Nvidia visa escalar veículos autônomos nível 4 com a arquitetura de referência Hyperion. Isso inclui uma parceria inicial com a Stellantis para 5.000 veículos com a Uber preparada para usar seu balanço patrimonial para a posse inicial desses veículos, antecipando a eventual financiarização desses ativos.
Depois, mercados com operações de veículos autônomos da Waymo, Austin e Atlanta estão experimentando um crescimento mais que o dobro dos outros mercados dos Estados Unidos, com os ganhos dos motoristas em Austin superando o restante dos Estados Unidos, sugerindo uma correlação positiva ou um efeito causal. E novamente, com toda essa questão dos veículos autônomos aqui, você pode olhar para isso de uma perspectiva otimista, com certeza, mas também de uma perspectiva pessimista. E eu vou começar pela perspectiva pessimista. Acho que esse é o risco que todo investidor da Uber deve conhecer. Se a Waymo e a Tesla ficarem com mais de 90% do mercado, então sim, empresas como a Uber e a Lyft não serão mais necessárias, certo? Mas se, e essa é na minha opinião a situação mais realista, se tivermos um mercado de veículos autônomos mais comoditizado, digamos assim, que é o que eu acho que vai acontecer. Porque você tem um monte de participantes por aí que vão evoluir ao longo dos anos. Então sim, aí a Uber e a Lyft vão desempenhar um papel central. Eu realmente acho que eles ainda serão o marketplace da entrega de mobilidade do futuro, e talvez até mais no futuro. Vou apresentar o mercado total endereçável de supermercados e varejo, pois a Uber é um marketplace em expansão. E sobre a liderança em entregas na Europa? A Uber estabeleceu uma posição de liderança na Europa, tornando-se a número 1 no Reino Unido e na França, e conquistando uma posição sólida na categoria na Espanha e na Alemanha. O programa de assinaturas cresceu organicamente, alcançando 36 milhões de membros e abrangendo 2/3 das reservas brutas de entregas. Embora inicialmente gere prejuízo com novos membros, os grupos se tornam lucrativos após 6 meses. Devido ao aumento do uso entre plataformas e a melhora na retenção, o programa está se expandindo, estando agora disponível em 42 países. Agora, é claro, nós conversamos sobre esse anúncio um dia antes. A integração perfeita com o sistema de ponto de venda Toast vai simplificar as operações para restaurantes que usam Toast no Uber Eats, facilitando o envio de cardápios, fotos e os esforços de marketing. Essa parceria também tem como objetivo ajudar a Toast a expandir sua presença internacional. Além disso, haverá uma mudança contábil aqui. A Uber está migrando para um modelo de LPA ajustado e responsabilizando líderes de cada área pelo lucro operacional ajustado. Isso reflete o aumento de escala e maturidade da empresa. O objetivo é oferecer aos investidores uma melhor comparabilidade e garantir a consideração interna de custos reais, como depreciação, amortização de software e remuneração baseada em ações. Isso começará no primeiro trimestre de 2026. Veículos autônomos são vistos como apostas de crescimento a longo prazo, devendo não gerar lucro por alguns anos. Ok, quando você menciona isso, é claro que o mercado não gosta, mas essa é a realidade. Não dá para esperar que seja lucrativo em 26 ou 27. Já a Uber adota uma estratégia barbell, aproveitando produtos de mobilidade premium, por exemplo, Black e Reserve. Para financiar investimentos em novas áreas de crescimento como AVS, a empresa vai utilizar seu balanço e investir no ecossistema de AV, incluindo coleta de dados em parceria com a NVIDIA. Então, quanto às orientações, temos o seguinte: eles continuam esperando um desempenho forte no quarto trimestre, prevendo reservas brutas crescendo em 2 dígitos altos e EBITDA entre 30% e 35%. A empresa continua alinhada com seu plano de 3 anos, visando um crescimento de reservas brutas entre 15% e 19%. E uma taxa composta de crescimento anual de EBITDA entre 35% e 40%. Ao analisarmos os gráficos, vemos que a receita total cresceu 20,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O fluxo de caixa livre, por causa dessa taxa legal aqui, aumentou apenas 5,3%. Teria sido em torno de 2,6 a 2,7 bilhões de dólares no trimestre, ainda crescendo muito bem. O total de viagens, como você pode ver, teve uma pequena aceleração. O número de clientes ativos mensais na plataforma continua crescendo. Neste caso, um crescimento de 17,4% ano a ano no total de reservas brutas, que aumentou um pouco mais rápido do que a receita, com um crescimento de 21,4% ano a ano. Lembra daquele trimestre em que o mercado entrou em pânico? Explicaram que foi por causa do dólar forte. Agora temos dólar fraco, o que é favorável. A receita de mobilidade aumentou quase 19% ano a ano, enquanto a de entregas teve um crescimento de 29% ano a ano. E o setor de frete é o que realmente não cresce muito, basicamente ficou estável ano a ano. Daqui a pouco vamos falar sobre Dave. Sei que há investidores da Rims e Ressa aqui, então essa notícia ou relatório foi divulgado. Eli Lila Novo Nordisk está perto de fechar um acordo com a Casa Branca sobre os preços de medicamentos para a obesidade. Então eles estão se preparando para anunciar um novo acordo de preços de medicamentos com a Casa Branca, incluindo para os remédios de perda de peso que são sucesso de vendas, em troca da cobertura desses produtos pelo Medicare, segundo fontes próximas ao assunto.
Segundo o acordo que pode ser anunciado essa semana, eles ofereceriam a menor dose de seus medicamentos para a obesidade por $149 por mês. Em troca, os produtos passariam a ter cobertura pelo Medicare, abrindo um enorme leque de reembolsos. Agora, por que isso é tão importante? Se você olhar o site da própria Rim e os planos acessíveis de perda de peso oferecidos por ela, uma das opções que já estão no site você pode ver aqui: Ozempic, Wegovy, Zepbound, Mounjaro, e olhe os preços aqui por mês. Agora, claro, isso está lá no final, bem no final, porque na frente, obviamente, a Rim está promovendo a própria solução deles, certo? A versão manipulada, como você pode ver, começa aqui em R$199 por mês, agora. Também ouvimos do próprio Rim que, as conversas com a Novo Nordisk estão começando de novo, mas está começando de novo. E ainda assim, você já tem alguns dos produtos disponíveis no seu site, como toda essa questão do Hims & Hers e Novo Nordisk, que foi o que coloquei no X. Na verdade, é basicamente isso. Temos uma parceria, depois não temos uma parceria. Pode ou não haver um processo, então entramos e saímos. Mesmo assim, no site vocês seguem sem produtos de análise disponíveis. Então isso é uma forma de garantir que o preço das ações se mantenha em determinados níveis ou tem mais coisa nessa história. Porque se você for olhar o relatório de resultados, dá pra ver que a receita do trimestre superou as estimativas. Aliás, ainda aumentou 49% em relação ao ano anterior. O lucro líquido caiu 79%, mas eles explicam aqui o motivo. Eles tiveram um lucro líquido GAAP de $16 milhões no terceiro trimestre, ante 76 milhões no ano anterior. Incluiu um benefício fiscal de $61 milhões devido à liberação de uma provisão para avaliação fiscal. Por isso, há essa grande diferença, como acabei de mencionar. O EBITDA cresceu 53% e o fluxo de caixa operacional aumentou 74% em relação ao ano anterior. O número de assinantes aumentou 21% em relação ao ano anterior, e a receita mensal online por assinante médio subiu 19% em relação ao ano anterior. Agora, se olharmos para a orientação, ela foi ajustada para que a receita fique entre $2,335 bilhões e $2,355 bilhões, representando um crescimento anual de cerca de 58% a 59% e uma margem EBITDA ajustada de aproximadamente 13% para o ano inteiro. A receita para o quarto trimestre ainda deve crescer bem, mas entre 26% e 30% de crescimento em relação ao ano anterior. Eles ainda reafirmaram suas metas para 2030 de cerca de $6,5 bilhões mais ou menos. Agora, se olharmos rapidamente os gráficos semanais, ele está exatamente sobre a média móvel de 50 dias, inclusive no gráfico diário. Podemos ver que está tentando bem, pelo menos no início do dia. Tentou voltar acima da média móvel de 200 dias. Anteriormente, vimos ele se recuperar. Além disso, agora já estamos passando alguns dias abaixo da média móvel de 200 dias. Indo para Dave na verdade começou o dia com alta de 2 dígitos. Agora está meio instável. Mas a receita da Dave aumentou 63% em relação ao ano anterior e o lucro bruto cresceu quase 60%. No geral, tivemos um trimestre muito bom. O volume de originação de ExtraCash cresceu 49% em relação ao ano anterior, e a taxa de monetização líquida do ExtraCash, falarei sobre isso em seguida, aumentou em 45 pontos base e a margem de EBITDA ajustado expandiu em 1.200 pontos base, ou seja, 39% em relação ao ano anterior. Isso é para o EBITDA ajustado aqui, mas sim, um crescimento incrível. Mas então, essa é basicamente a principal diferença, certo? O novo modelo de taxas está aumentando muitos indicadores nas empresas. Então, se você olhar aqui para a taxa bruta de monetização, estamos indo de 5,7% para 6,4% com o novo modelo de taxas. O tamanho médio do caixa extra aumentou em 20%. A receita média por caixa extra, em termos brutos, aumentou em 36%. A taxa de cobrança em 121 dias aumentou em 22%. Isso significa manter os padrões de crédito e ampliar o acesso para um risco um pouco maior, priorizando os dólares de lucro bruto. O resultado é um recorde de monetização extra de caixa, já descontadas as perdas, tanto em taxa quanto em dólares. A taxa líquida de monetização subiu 10%, a receita média por extra de caixa líquida aumentou 32%, e isso novamente mostra o que acontece com o novo modelo aqui. No geral, eles aumentaram a projeção. Além disso, para o ano inteiro, agora esperamos que a receita cresça entre 57% e 58% em relação ao ano anterior. Antes era de 46% a 48%, um aumento significativo. Acabei de mencionar o EBITDA, que também teve um bom aumento, com expectativa de crescer de 149% a 152% em relação ao ano anterior. Aqui no canal já fiz um vídeo específico falando sobre tudo o que Dave faz e o que há de especial nisso. Então não vou repetir tudo neste vídeo, mas se quiser dar uma olhada lá, está no canal.
Mas em resumo, este slide já deve basicamente te dizer muita coisa. Aqui, eles explicam o atributo de dinheiro extra, o benefício para o membro e para o Dave. Porque sim, tudo bem, é ótimo que você esteja reduzindo as coisas para membros potenciais e membros existentes. Mas nós, como investidores, queremos saber como a empresa se beneficia disso. Então eles basicamente explicaram isso bem aqui quando olhamos a visão geral do produto de dinheiro extra. E isso é ótimo, como o Dave realmente ganha dinheiro, certo? Benefícios para o membro, acesso instantâneo aos fundos, mais acessível que taxas de cheque especial e outras opções de liquidez, amigável ao consumidor e sem taxas de atraso. Eles realmente compararam isso com outros nomes tradicionais bem aqui e então eles nos dizem como isso beneficia o Dave. Ajustar o produto ao mercado facilita conquistar clientes e reduz custos conforme crescemos. As receitas de taxas são previsíveis e geram economia unitária lucrativa. Sem gorjetas na nova estrutura, a receita torna-se mais duradoura. Sobre o cartão Dave, é igual. Gastos, financiamento, pagamentos, economia, como o Dave lucra, benefícios para membros e para o próprio Dave. É muito fácil entender o que o negócio faz aqui e as métricas que vimos também são simples de acompanhar. E você pode ver que este é um negócio que está crescendo e indo na direção certa. Eu não possuo pessoalmente, mas é um que continuamos cobrindo cada vez mais. E aqui também você pode ver a grande oscilação. Isso foi em apenas um dia. Foi para a média móvel de 50 e 100 dias em 219. Também chegou até 273 dólares e agora estamos aqui em torno de 240. A ação basicamente ficou estável no dia seguinte, depois de ter subido quase 2 dígitos. Então aqui novamente é um daqueles nomes que já divulgaram os resultados. O relatório foi muito bom, a ação reagiu em um momento muito bem, depois muito mal, e agora voltou a ficar neutra. Eu acho que essa é uma oportunidade perfeita para quem estava procurando uma chance de aumentar a posição ou entrar nesse nome. Eu sei que algumas pessoas diriam, mas e o Sesli, né? Sesli, o pequeno player de binóculos, vai divulgar os resultados na quarta-feira após o fechamento do mercado. O Sesli agora, como você pode ver, está preenchendo um gap de 2 trimestres atrás. Vamos ver o que acontece com o Sesli quando eles divulgarem seus números trimestrais. No geral, é basicamente isso que estamos fazendo agora. A maioria dos nomes está no vermelho hoje, mas Iron e Rim seguem no verde. Estamos tentando lutar aqui. Mas no semanal, como você pode ver, estamos exatamente em cima daquela média móvel de 50 dias para ele. Duolingo divulgará resultados na quarta-feira após o fechamento do mercado. Conferimos isso na transmissão e United ficou praticamente estável. Todos os outros nomes aqui, muitos desses nomes, ainda vão divulgar os resultados. Eles vão divulgar ou nesta semana, na próxima ou nas próximas semanas. As grandes empresas de tecnologia já divulgaram seus resultados, muitas delas, se não todas, na minha opinião, apresentaram números muito bons, além de boas projeções. A menos que você seja um daqueles investidores da Meta que estão com medo de vermos o que aconteceu em 2022 de novo, quando eles simplesmente gastaram demais com o metaverso. Embora eu ache que o excesso de gastos com o metaverso fez com que eles já tivessem muitas GPUs, o que acabou tornando a Meta um grande player nesse mercado de IA. Eu acho que enquanto a Meta tiver um retorno sobre o capital investido em torno de 30%, por que não? Por que não gastar mais? Se esse é o seu ROI, que faz todo sentido, então tem alguns negócios que estou esperando. O único nome é de novo Meta. Esse provavelmente é um que eu vou adicionar aqui. Nesses níveis, eu já tenho uma posição enorme na carteira de aposentadoria e na outra também. Mas assim como com o Google, acho que tem alguns nomes onde você pode continuar adicionando cada vez mais. Então, no geral, é isso para mim neste vídeo. Você vai dizer, mas e a Uber? De novo, com a Uber é um desses casos. Eu tenho uma posição, estou muito satisfeito com a minha posição e estou deixando rolar. Então, no geral, é isso pra mim neste vídeo. Espero que tenham gostado, vejo todos vocês no próximo. Tchau, tchau.